Bom dia a todos. Vou fazer esse breve vídeo aí para esclarecimento, que tem muitas informações está circulando no condomínio. Nós vamos fazer até um comunicado oficial e dentro do comunicado eu acho interessante eu expor algumas coisas, um vídeo que às vezes fica mais fácil e didático o entendimento. Ocorreu que nesses últimos tempos deu algumas determinações judiciais onde estouraram alguns processos e já tinham sido feitos embargos, defesa, tudo que poderia ser feito a gente tentou, só que chegou um momento que já está até bloqueando valores de administrador e pedindo bloqueios de receitas. Então assim, não temos outra escapatória, não temos para onde fugir. Chamamos uma reunião com o subsíndico para esclarecer sobre esse problema. É uma determinação judicial, nós temos 3 processos que já somam mais de 1 milhão, então a gente tentou conversar, compor da melhor forma para não prejudicar os moradores. Sou portador de uma notícia não muito boa, porém precisa ser passada e a gente precisa solucionar esse problema. O Dr. Paulo, que é da Jordão, que é o nosso jurídico da administração central, irá passar alguns posicionamentos sobre os 3 processos que mais está impactando. E como nós temos uns valores muito agregados para ser pagos, a gente em conversa a gente falou o seguinte: vamos já fazer uma vez só, fazer a composição de toda a dívida que é judicial, mostrar para os moradores e tentar arcar com isso, pagar de uma forma para a gente liquidar esse pesadelo que se encontra o condomínio, que sempre fica tendo problemas, bloqueios de administradora, e aí corre para pagar, corre para sanar, estanca de um lugar e acaba não fazendo uma previsão efetiva, porque qualquer previsão orçamentária acaba sendo prejudicada devido a esses processos. Então a gente achou melhor expor para vocês de uma maneira, já tem informações já foram enviadas diversas vezes em planilhas e de todos os processos, os andamentos. A gente tentou ao máximo segurar e não passar isso ao morador, só que chegou um momento que é inevitável, tá? Então vou passar a palavra pro Paulo para ele informar sobre os 3 primeiros processos que nós iremos arcar e posteriormente iremos arcar os outros também que já estão à beira já para não entrar em colapso, ok? Vamos lá, pessoal, bom dia a todos. Eu vou tentar fazer um apanhado rápido e geral aqui dos 3 processos e também pincelar um pouco sobre a situação jurídica, tá? Primeiro, os processos estão culminando agora nas execuções, mas eles não são da gestão 2017 Marcos para frente. Eles são da gestão anteriores. Mas por que tem o ano de 2018, por exemplo, em um deles? Tem 2018 porque o contrato foi rompido antes da gestão do Marcos e estão executando nesse período, tá? Então é isso, primeiro detalhe. Segundo, todos os recursos, impugnações, agravos, embargos, enfim, tudo que poderia ser feito para discutir o processo foi feito até o momento. Existem, fora esses 3, mais alguns com valores altos que estão chegando nesse ponto crítico aí da fase de execução. Tá? Terceiro, por que isso não foi avisado antes? Foi avisado antes, sim. Foi feito um rateio antes inicial. Nós solicitamos um rateio. Quando eu falo nós, do jurídico, solicitamos para o Marcos um rateio de R$50 para começar a pagar os processos em no mínimo 24 vezes. No final das contas acabou sendo um rateio de R$30 em 12 vezes, sendo que a administração central ainda tinha que pagar R$15 disso, tá? Desse rateio por mês. Enfim, não foi suficiente para pagar todos os processos, muito pelo contrário, apenas apagou o incêndio dos que estavam numa fase de execução mais crítica. Na sequência, próxima previsão orçamentária no decorrer do caminho, fomos atingidos ali pela pandemia. Não seria nem um pouco justo a gente colocar outro rateio para vocês no meio da pandemia. Então, qual foi a decisão mais sensata? Segurar os processos o máximo possível. Então, o jurídico despendeu todos os esforços possíveis e imagináveis para segurar os processos o máximo possível. Em contrapartida, o Marcos, junto com o subsíndico Pini, conseguiram efetuar o pagamento daqueles que estavam
e numa situação mais crítica. Então, nesse período, a administração central pagou alguns processos, fez acordos, eu me forçando a mente, mais ou menos 1.300.000 de acordos, enfim, algo do tipo, e ainda tem acordado para pagar R$420 mil, mais ou menos, que já está acordado, parcelado e pagando pela administração central, tá? Ponto. Na sequência que nós fizemos, seguramos isso o máximo possível, nós sabíamos que iria chegar o momento para ter que sentar e discutir. Pois bem, esse momento é uma grande incógnita, ele é imprevisível, depende muito do andamento do processo dado pelo juiz. Hoje eu tenho um processo que está na frente, amanhã inverte a situação com outro processo. Então a gente não tem como prever, a gente supõe mais ou menos um período, e nós estávamos prevendo que esse período seria mais para frente. Porém, em dezembro do ano passado, publicou uma decisão do juiz determinando o pagamento de um processo que a gente listou no comunicado para vocês como 01. É o processo movido pela empresa, pelo grupo JPL Terceirização, uma empresa terceirizada que prestou serviços para o condomínio antes da atual gestão e que está executando o contrato que não recebeu agora. Tá? Esse processo, nós tivemos a intervenção de um perito judicial, que foi nomeado administrador da penhora. Esse perito judicial procurou o condomínio, fez algumas reuniões com o pessoal da administração central e com o jurídico, eu acompanhei algumas dessas reuniões. Ele analisou todos os documentos do condomínio, os balancetes, enfim. Algumas torres ele não analisou, porque ele não conseguiu, mas ele analisou quase todos os documentos contábeis do condomínio, as prestações de contas. Ele sugeriu para a juíza que ele precisava fazer um parcelamento para pagar. O juiz mandou ele penhorar a receita do condomínio. Porém, com muitas idas e vindas, ele entendeu a sistemática do condomínio, que a administração central recebe apenas uma parte do que as torres arrecadam. Enfim, no final das contas, ele sugeriu um parcelamento para a juíza, em 24 parcelas de R$ 10.737. Isso foi aceito pela juíza, que determinou o pagamento nessa decisão de dezembro. Nós imaginamos, nós previmos que esse pagamento seria feito a partir de fevereiro ou março. Tá? Só que não. O perito se antecipou ao despacho da juíza e já, como é que eu falo? Ele já colocou o acordo em execução e pediu o pagamento em dezembro. Não havia a mínima possibilidade de pagar isso em dezembro porque tinham outros acordos pagando. Dali para frente, iniciou toda uma discussão, previsão orçamentária, condomínio, pagamento. Essa discussão foi interrompida obrigatoriamente no mês de dezembro, final de dezembro, por conta das festas de fim de ano. Todo mundo foi viajar, todo mundo teve seus compromissos familiares. A primeira semana de janeiro também foi perdida por conta disso. E já no dia 10, que foi segunda-feira, segunda semana de janeiro, o pessoal voltou a se reunir, discutiu e no dia 11, terça-feira, solicitou previsão orçamentária de todas as 37 torres para a gente compor a melhor situação possível para o condomínio, principalmente para os moradores, ok? Ponto. Na sequência, inúmeras torres não enviaram a previsão orçamentária, não colaboraram com a administração central para que a gente pudesse fazer um trabalho em conjunto. Ponto. Na sequência, o síndico-geral chamou a reunião com todos os subsíndicos para apresentar a situação. Temos que pagar assim, desta forma. Foi explicado absolutamente tudo isso para os subsíndicos. O vídeo, inclusive, está disponível para todos entrarem no portal da Jordão, administração central, assembleias, vai ter lá o vídeo dessa reunião que aconteceu essa semana. E vocês podem confirmar. Nessa reunião, quase todos os subsíndicos, quase, com exceção de 2 ou 3, concordaram em pagar os R$300 nesta semana para fazer o pagamento da primeira parcela deste acordo e com um rateio futuro, na sequência, começando em fevereiro. Ponto. Quem mais concordou com isso?
outros advogados que estavam presentes na reunião, exemplo, doutora Viviane, da Eros Administradora, e doutor Marco Antônio, da Souza e Reis Administradora. Eles estavam presentes e eles concordaram com o pagamento de R$300 e do rateio. Ponto. Esses pagamentos são feitos com base aonde? Qual a fundamentação legal para isso? Código Civil. O Código Civil atual permite-nos fazer a arrecadação extrajudicial para que a gente possa pagar as dívidas que apareceram de forma, como é que eu falo? De forma imprevistas. Elas eram, nós tínhamos uma previsão de ser em fevereiro, março, mas foram antecipadas para dezembro, janeiro, tá? Enfim, basicamente foi isso que aconteceu. Nós temos que fazer o pagamento deste processo, fizemos o pagamento da guia hoje, é uma guia de 10 mil e poucos reais e uma de R$1.100, enfim. É uma guia do depósito judicial do débito e uma guia do depósito judicial do perito. Nós já fizemos o pagamento da guia do depósito judicial da dívida. A do perito nós ainda vamos pagar ao longo do dia, porque ainda faltavam 2 torres fazer o pagamento de R$300, ok? Dito isso, pessoal, eu vou entrar agora na questão de outros processos para a gente poder complementar o rateio de R$50. O que é o rateio de R$50? Por que temos um rateio de R$50 a partir de fevereiro? Porque fora esse processo do grupo JPL, eu vou ler aqui para vocês agora, nós temos o processo 0018.316 de 2017, cumprimento de sentença. O processo original é de 2016, da empresa Alferic, no valor de R$304 mil. Esse processo também está em fase de execução forçada e o juiz mandou penhorar 10% da arrecadação. Eu estou, juridicamente falando agora, esticando esse prazo ao máximo. Já peticionei novamente, enfim, a gente está brigando para conseguir aí mais alguns dias com o juiz, mas ele já determinou o pagamento da quantia de R$ 84.360 mensalmente até a quitação desses 304 mil. Contudo, a mesma empresa tem um segundo processo contra o condomínio, também de 2016, e em fase de execução, só que um pouco mais atrasado, com o valor de R$ 460 mil. Esse também terá que ser pago na sequência deste que eu acabei de informar. Então essa empresa tem 2 processos que remontam aí quase R$ 800 mil. Então nós temos que pagar esses processos. Também tem um terceiro processo de forma emergencial. É o processo 12952 de 2010, de uma empresa chamada Eros, Serviços de Locação de Mão de Obra Terceirizados, especializada. Mais uma empresa de terceirização que processou o condomínio em 2010. Tá? O valor desse processo hoje, R$ 650 mil aproximadamente. Tá? Eu não tenho o valor exato porque esse valor foi colocado na petição que foi enviada na intimação. Na petição consta R$ 640 mil, mas se a gente atualizar, vai ser mais do que isso. Então vamos arredondar para 650, podendo ser mais ainda. Então, ou seja, temos aí quase R$ 800 mil da Alferic, mais quase R$ 700 mil da Eros, sem contar mais alguns processos que também estão em fase de execução, um pouquinho mais, retardatários, e chegarão ao ponto de pagar. Por este motivo, pedimos um rateio de R$ 50 para liquidar de uma vez por todas os processos judiciais. Não dá mais para a gente fazer um rateio e apagar um incêndio. Daqui 6 meses, 1 ano, faz outro rateio, apaga outro incêndio. Daqui 6 meses, 1 ano, outro rateio, apaga outro incêndio. Não dá. Por quê? Vou dar uma explicação bem lógica, bem simples agora, se o Marcos me permitir. Tem um processo da Atlas Elevadores que ele estava em R$ 700 mil. A duras penas eu consegui negociar esse processo de 700 mil e fechamos em um acordo com a empresa em R$ 440 mil
parcelados em 36 vezes. Estamos pagando e honrando esse compromisso com a Atlas. Por que a gente pede um rateio de R$50? Muita gente vai fazer conta e vai falar, vai sobrar tanto por mês, tal. Vai, pessoal, vai acabar sobrando um pouquinho por mês, todos os meses. Esse pouquinho por mês vai ser importante para que a gente consiga oferecer propostas de acordo e conseguir desconto no valor final da dívida. Então eu tenho processos que o condomínio está devendo R$40 mil, se me sobrar 20 mil no caixa no mês, eu consigo ligar para a pessoa, para o credor, e oferecer os 20 mil para acabar com uma dívida de 40. E muito provavelmente ele vai aceitar. Então assim, a gente tendo caixa, a gente consegue barganhar com os credores e consegue diminuir a dívida do condomínio e quitá-la de forma mais rápida. Eu só preciso informar vocês agora de mais uma situação extremamente importante. Nós temos um grupo de processos com mais ou menos ali 1,5 milhão de dívidas que atualizadas sobem um pouco, e nós temos um segundo grupo de processos que estão arquivados. Esses processos têm de dívida mais ou menos R$1.100.000 que estão arquivados. Temos que pagar isso? Depende. Por que depende? Se os credores desses processos arquivados verem movimentação nos processos ativos e que está havendo pagamento, eles vão querer desarquivar os processos deles aqui e pedir o cumprimento, o pagamento também. Ou não, se eles não verem isso. Então, pessoal, o rateio de R$50 serve para a gente pagar este grupo de processos ativos, mais ou menos 1,5 milhão. Lembrando que temos mais um grupo de processos arquivados que podem ser desarquivados e terem sequência no pagamento deles, ok? O rateio, o pessoal sugeriu 24 parcelas de R$50. Ok, faremos em 24 de R$50. Não necessariamente será de 24 parcelas. Por quê? Se a gente começar a pagar, começar a fazer acordo, antecipar pagamentos, antecipar acordo e conseguir descontos, de repente a gente quita com 15, com 20, com 18, com 21, enfim, de repente a gente consegue diminuir esse prazo. Pouco ou muito, mas a nossa ideia é diminuir o máximo possível esse prazo. E a nossa ideia é encerrar de uma vez por todas esses processos. Não dá mais para o condomínio segurar, não dá mais para vocês terem essa questão. Então a ideia do rateio é pagar de uma vez por todas. Tá? Se não for assim, eu vou apagar esse incêndio agora, daqui 6 meses, no final do ano, eu volto aqui e falo, pessoal, preciso de outro rateio, porque agora outros processos chegaram na fase de pagamento, tem que pagar. E não é isso que a gente quer, a gente já quer eliminar antes. Então, são essas as explicações, ok? Eu vou postar, vou distribuir, disponibilizar, enfim, a ferramenta aqui. O pessoal vai colocar para vocês a planilha com número do processo, nome das partes, valor do processo, que estão neste primeiro grupo de execução forçada agora, onde nós temos que pagar, e vou colocar também uma segunda planilha de processos que estão arquivados, que podem ser desarquivados para pagamento. Lembrando que nós temos dois tipos de natureza processual, processos cíveis e processos trabalhistas, ok? Então nós temos essas duas planilhas para todos. Os valores que eu passei para vocês já englobam cível e trabalhista, ok? Outra situação, inadimplentes, estão sendo cobrados, estão sendo processados, estão na justiça. Porém, um detalhe bem interessante, a inadimplência, a velocidade com que ela ocorre é muito diferente com a velocidade do resgate. Explico. A escola, por exemplo, não paga este mês. Esse dinheiro já não entra no caixa, já fez falta no caixa no mês de janeiro. Para eu notificá-la, ela vai receber uma notificação hoje para pagar daqui 30 dias, espero o boleto vencer, 60 dias, 90, ajuizo um processo. Processo até fazer a citação, intimação, prazo para contestação, enfim. A escola está atualmente no prazo para o juiz designar audiência de tentativa de conciliação.
mas já há um processo em andamento cobrando débito, mas a escola não pagou e não paga o do mês. Ah, o que você vai fazer sobre isso? Já estamos fazendo. E quando a escola for obrigada a pagar, ela vai pagar com juros mútuo correção. Se a gente conseguir nesse meio tempo, qualquer crédito de processos de cobrança de inadimplentes, esse crédito imediatamente vai ser revertido para pagamentos de processos, o que vai acarretar na diminuição do prazo do rateio. Tá? Então, por exemplo, se eu conseguir receber da escola 200 mil, eu vou quitar 200 mil em processo e vou diminuir 5 meses o valor do rateio, um exemplo, entendeu? Então, assim, é isso que a gente está organizando e planejando. Nós contamos com a ajuda dos 37 subsíndicos, nós sugerimos a criação de uma comissão entre os subsíndicos livre para qualquer subsíndico participar e acompanhar a formação desses acordos e o pagamento disso. Eu sugeri que essa comissão fizesse uma reunião, no mínimo, uma vez por mês, direto com o jurídico no condomínio para acompanhar o andamento disso. Sugerimos também que a arrecadação desse valor de rateio fosse feita no boleto, caiu na conta do condomínio quando recebe o repasse, fosse transferido imediatamente para uma conta específica jurídica. Essa conta teria acesso de todos os 37 subsíndicos para que eles possam acompanhar o recebimento do rateio. E sugerimos ainda uma reunião mensal com todos os 37 subsíndicos para que os que compõem a comissão de acompanhamento possam passar suas impressões, suas análises, se o jurídico está trabalhando bem, mal, se o jurídico está agindo corretamente, se o dinheiro está sendo arrecadado e utilizado para a finalidade devida, que é pagamento de processo. Enfim, nós sugerimos o rateio, mas sugerimos também inúmeras ferramentas de controle e fiscalização por parte dos 37 subsíndicos. E tudo que for compartilhado com eles e por eles, que seja também colocado no portal da administradora para que todos os moradores tenham acesso e recebam ali o comunicado mensalmente, tá? É basicamente isso, pessoal. Não tem o que fazer. Em relação à assembleia, para eu finalizar e não me estender muito, a assembleia será feita assembleia de previsão orçamentária, prestação de contas e o rateio será ratificado nesta assembleia, ok? Enfim, devolvo a palavra para o Marcos agora. Quero agradecer todos esses minutos, Dr. Paulo, de vocês que estão acompanhando também esse vídeo até essa parte. Ficou um pouco extenso, porém eu acho que é bem esclarecedor para todos terem um entendimento sobre toda a situação que está acontecendo no condomínio. E nós temos que juntar forças para sanar esse problema, para ter um condomínio aí muito mais valorizado, o imóvel de todos, tá? Sabemos que tem uma visão muito deturbada, muito pejorativa em cima da venda dos imóveis. Fazendo um comparativo, se a gente pegar todos os valores de processo, dividir isso daí para cada unidade em torno de R$ 1.200, e eu acredito que sanando esse pagamento, creio que o valor do seu imóvel vai ter um valor muito mais elevado, podendo chegar até 300 ou até um valor muito mais considerado comparado ao que é vendido hoje. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, na valorização do nosso imóvel, e temos que remar para o mesmo caminho. Só mais um detalhe, Marcos, se me permite. Duas questões, pessoal, rapidamente. Primeira, nesse período de 2017 a 2022, agora janeiro, o condomínio foi processado? Sim, o condomínio foi processado. O condomínio teve que pagar alguns processos? Sim, se eu não me engano, 3 ou 4 processos. O condomínio teve algum lucro nisso? Teve. De todos os processos que foram pro condomínio nesse período, o condomínio conseguiu ganhar quase todos os processos nesse período, economizando nos caixas do condomínio e nos caixas de vocês, né, no bolso de vocês, quase R$800 mil. Então tivemos aí pedidos, vários processos, que juntando todos os pedidos davam quase R$800 mil, e nós ganhamos esses processos
evitando aumentar a dívida de vocês em R$800 mil. Os outros processos que fizemos acordos, tem o valor que eles queriam e tem o valor que fizemos o acordo. Essa diferença que nós fizemos sempre para baixo, conseguindo ótimos acordos para o condomínio e parcelados em valores muito menores do que o pedido, essa diferença representa uma economia de 500 e poucos mil reais pro condomínio, tá? Então assim, trabalhamos muito nesse período para conseguir fazer esses acordos e conseguir eliminar esses processos sem custo para vocês. Então fizemos isso e continuaremos trabalhando para vocês da melhor forma possível. E temos aí muito crédito para receber na praça e estamos brigando para isso. Se nós recebemos depois de já quitar as dívidas, esse dinheiro vai ser revertido para o condomínio e vocês decidem o que vocês fazem com esse dinheiro. Melhorias, desconto na cota condominial, vai devolver para todo mundo em forma de rateio, proporcional para cada um, enfim. Aí vocês decidem o que farão. Mas nós temos muito crédito para receber no mercado, ok? Marcos? Mais uma vez, agradeço aí a todos.